sempre fui bancário, porém eu tinha uma grande vontade de empreender. Sou formado em administração de empresas, tenho MBA, pós-graduação em finanças, porém a insegurança e o medo me travavam e não me deixavam eu empreender, eu dar aquele próximo passo. Né? Por ter filho pequeno, né? Casa para cuidar, para sustentar, e essa insegurança era mais forte do que a vontade que eu tinha de empreender. Porque todo final do mês eu tinha o meu salário garantido, né? E aquilo ali dava aquela segurança que eu não ia ter o risco de faltar o dinheiro no final do mês. Entendeu? E isso era um dos principais motivos, se não fosse o principal, de eu me travar ali para eu não empreender, para eu não ir trabalhar por conta própria. Com a participação no congresso, com o pacto, aí sim a minha visão mudou totalmente. A minha visão abriu, como é costume de falar, abrir a visão, né, que sempre é falado no pacto, e realmente isso acontece. A minha visão abriu totalmente, que só aquilo ali não foi o suficiente, só os cursos que eu tenho não foi suficiente para eu poder dar esse passo, dar a largada. Né? No momento que eu decidi pedir as contas, foi um momento bem delicado na minha vida, principalmente profissional, porque eu era um bom funcionário, sempre fui um bom funcionário. O meu chefe, na hora, não entendeu muito. Os colegas de trabalho me chamaram de louco. Como que tu vai fazer isso numa altura dessa do campeonato, com 40 anos, 41 anos, né, com o mercado de trabalho não contratando ninguém, né, as pessoas se agarrando nos empregos, e eu vim ao contrário, né, na contramão disso tudo. Eu já tinha em mente como que eu queria fazer, como que ia ser o nosso escritório, a nossa empresa, mas eu ainda não estava efetivamente fazendo. Então eu estava trabalhando de casa ainda, eu tinha uma mesinha no meu quarto, um notebook, e ali eu comecei a atender os meus primeiros clientes, que eram clientes que eu já atendia, que eu tinha parcerias, né, do meu trabalho, que eu comecei a atender por conta própria. E ali foi começando, mas, sem nada certo, sem nenhuma garantia do que ia dar certo, somente aquela força que eu estava recebendo nas reuniões do Congresso. Mas certeza de alguém de fora que ia dar certo eu não tinha, só mesmo a fé ali, a persistência que ia dar certo. Na minha mente eu sabia que ia dar certo, mas nada além da minha fé me garantia que ia dar certo. Os clientes começaram a aparecer, aqueles clientes que começaram a fazer algum negócio comigo começaram a indicar outro, e foi indicação, um indicando o outro, e eu fechei a parceria com todos os bancos que eu já sabia que eu poderia fechar parceria para representar esses bancos com os clientes, né, que solicitam os serviços de crédito desses bancos. E ali os clientes começaram a entrar, a aparecer, e aí eu precisava de um local físico para atender esses clientes. Até então a gente encontrou um ponto comercial que é no melhor local de Santos hoje, onde fica o nosso escritório. E ali as coisas começaram a melhorar, mais clientes, mais faturamento. Consequentemente, a minha vida começou a mudar. Eu troquei de carro, eu mudei para um apartamento maior, num condomínio onde minhas crianças elas têm lazer para poder se divertir, que antes eu morava num apartamento menor. Eu consegui fazer viagens que antes eu não poderia fazer por conta do trabalho. Fizemos viagens internacional, inclusive, que antes eu teria que esperar um momento de férias, juntar todo o valor das minhas férias para eu poder fazer um tipo de viagem desse. Firmar o pacto é essencial. O que eu não aprendi
em anos de banco de escola, faculdade, pós-graduação, outros cursos que eu fiz também, eu aprendi firmando o pacto, comparecendo todas as segundas-feiras nas reuniões, que ali, tanto em tomada de decisões, na certeza das coisas que você vai fazer, que vai dar certo, aquele medo de sentar numa mesa para fechar algum negócio, aquela insegurança, tudo isso você perde. Você ganha uma segurança para tratar com as pessoas e você consegue fazer o que você quer. Meu nome é Eduardo Oliveira Leite dos Santos e eu venci no Congresso. E segunda-feira agora nós vamos lutar contra isso aqui, ó. 75% de todo o nosso povo brasileiro está aqui atolado, num dito popular, em dívidas. E o vilão é o cartão de crédito. Você que me assiste agora, o que eu tenho que fazer para sair disso? Só com esse salário, só com essa renda, você não está conseguindo sair. Você precisa de uma direção. Eu vou colocar agora um depoimento. Acompanhe essa história maravilhosa. Daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome do senhor? José. Seu José, né? Sim, senhor. O senhor chegou aqui segunda-feira. Como é que estava a situação? O que o senhor estava enfrentando? Seu peitoral do juiz está aí. Como é que era a situação? Na miséria, né? Miséria. Então eu tinha um lavacar, né? Mas devido à pandemia que tivemos, esse lavacar ele fechou. Então, mas eu estava prosperando com o lavacar, mas devido à pandemia que veio, eu fiquei sem emprego. Mas eu tinha uma profissão, eu tinha o costume de mexer com bicicletas. Então, o que eu pedi a Deus? Eu disse, Deus, o meu lavacar não vai dar mais para funcionar, então o que eu vou fazer? O que eu fiz? Resolvi, né? Eu peguei e comecei a arrumar a bicicleta lá no meu bairro, na rua. Na frente da rua, assim, eu vi um puxadinho assim, fui lá, falei com o dono, eu disse assim, meu Deus, é aqui que eu vou trabalhar, e o Senhor vai me abençoar aqui. Na pandemia veio essa ideia. Veio essa ideia, Deus me deu essa ideia, no pacto, né? Sim. Fazendo pacto com Deus, né? Aí então eu falei com o proprietário do local, ele me liberou aquele local ali, eu comecei a consertar bicicletas ali. E começou a vir gente do sul, do norte, do oeste, e sucessivamente o pessoal começou a vir e gostar do meu trabalho ali. Que legal. E as pessoas começaram a elogiar, até muita gente, digo com franqueza para o senhor, pastor, que era uma humilhação, porque eu estava trabalhando na rua, o puxado era pequeno, às vezes eu trabalhava dia de chuva, era chão, não era calçada, para mim era uma humilhação, e as pessoas às vezes passavam, né, diziam, ô, seu Zé, está trabalhando aí na água? Não, eu estou ganhando a vida aqui, Deus está me abençoando aqui. Mas é assim, Deus, ele está escrito na palavra que os humilhados serão exaltados, né? Então muitas pessoas passavam ali, alguns elogiavam, seu José, o senhor é guerreiro, o senhor vai vencer. Vou vencer. E eu estava ali trabalhando ali na rua, e as pessoas me elogiavam o meu trabalho, estavam gostando, né? Levando ali as bicicletas, e eu comprando uma bicicleta aqui, uma ali, fui arrumando, consertando. E chegou uma época que eu disse, meu Deus, ali mesmo eu falei para Deus, disse, Deus, eu não aceito mais ficar aqui. Eu quero sair desse lugar, eu quero que o Senhor me dê uma loja. Eu quero uma loja. E eu quero o Senhor como meu sócio, e essa loja não vai ser para me enriquecer, não vai ser para mim ser rico. Essa loja eu quero ganhar muito dinheiro para investir na tua obra, porque através desta minha loja eu vou ganhar muitas almas para o Senhor. Quer dizer que a oração que o senhor fez foi isso, eu quero ser uma coluna na sua casa. Isso mesmo, uma coluna e grande, porque Deus está me fazendo grande. Eu estou com uma loja, já estou com um funcionário, e eu pretendo abrir outras lojas para engrandecer o nome de Jesus. Deus te deu a loja? Deus me deu a loja. Eu estou com a loja, estou com uma frota de bicicleta lá que eu não dou nem conta. Eu estou vendendo bicicleta motorizada, bicicleta elétrica, enfim. Quer dizer porque eu nem esperava, Deus está me dando. Deixa eu só entender, aquele que lá na pandemia consertava bicicleta debaixo de chuva, sim, Deus te deu uma loja. Deus me deu uma loja, pastor. E eu estou arrebentando. E outra, algumas pessoas passavam lá, pastor, e diziam assim, tu está na lama e vai ficar na lama, não vai sair dessa não. Eu dizia, mas o meu Deus é grande.
você vai ver para onde é que ele vai me levar. E levou, né? Ele me levou lá para a loja e hoje eu estou com a loja de O bicicleta. nome do senhor, seu José. José. Compensa essa pessoa fazer o pacto? Compensa e muito, e eu recomendo que através dessa pandemia que nós estamos tendo, eu estou vendo muitas pessoas, pastor, fechando a porta, mas eu convido elas para vir participar do congresso empresarial, que com certeza, até recomendo que com certeza que essa pessoa que está no momento pensando em fechar as portas da loja dela, que ela venha e participe do congresso empresarial 7 horas da noite aqui, que ela vai arrebentar e Deus não vai deixar que as portas dela sejam fechadas. Amém. Muito mais vai vir na vida do senhor. Amém. Obrigado. Deus abençoe, seu José. Amém. Não importa a situação que você está vivendo hoje, o que importa é o que Deus pensa de você. Deus não te fez para sofrer. Deus não te fez, não te trouxe a esse mundo para você viver chorando, sabe? Dando um murro em ponta de faca, como diz aí fora, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Não, não. Deus quer você vencendo. Deus, ele torce por você. Não tenha na sua mente a imagem de um Deus carrasco, que parece que te prova com miséria, que quer que você sofra. Não, Deus não é isso não. Ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância. Essa é a vida que Deus prometeu. Uma vez uma mulher viúva, o marido morreu e deixou para ela uma dívida. E os filhos dela estavam sendo levados como parte do pagamento da dívida. E ela foi até o profeta. E o profeta disse assim para ela, o que você tem na sua casa? Ela disse assim, olha, eu tenho só uma botija de azeite. Ele falou assim, vai lá, fecha as portas e ajunta as vasilhas, arruma muitas vasilhas. E o azeite daquela viúva se multiplicou. E ela foi saber do profeta o que ela tinha que fazer. Aí ele disse isso aqui para ela, ó, lê comigo aqui, lê comigo aqui. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse a ele, vai e vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Meu amigo, quando ela foi até o homem de Deus, ele falou assim, olha, vende esse azeite, paga a sua dívida e você e seus filhos vivam do resto. Mas ela foi lá no homem de Deus. Ela fez ele saber a dívida dela. Faz a gente saber, escreve num pedaço de papel, entregue isso aqui nas nossas mãos segunda-feira. Melhor do que você ficar em casa chorando, se lamentando, reclama para um, reclama para outro. Vem na casa de Deus, vem lutar, vem aqui lutar, vem receber oração. Para de ficar conversando com essa pessoa que cada vez que você conversa com ela só sai morte da boca dela. E parece que é a que você mais gosta de conversar. Vem ouvir o que Deus quer falar para você. Você vai sair daqui bem. Acompanhe mais uma história. Eu volto daqui a pouco. Como é que é o nome da senhora? É Bruna. E o do senhor? Tiago. Tiago, né? Bruna, quando você começou, junto com seu esposo, a fazer o congresso, a vir segunda-feira, como é que era a situação? A gente tem 2 pizzarias. Então, a gente já tinha essas 2 pizzarias, mas tinha venda, digamos que razoável. E a gente sempre teve o sonho de ter uma pizzaria com um salão para atender os clientes. Então, a gente começou a participar do congresso e com a direção, com a palavra que o pastor dava e com a direção de Deus, sendo dizimista, ofertante do congresso, a gente conseguiu um local para abrir uma pizzaria com um salão. Sim. E a partir do momento que a gente começou a participar do congresso, a pizzaria já tinha 4 anos e começou a bater recorde de venda. A gente começou a vender o que nunca tinha vendido em 4 anos. Digamos que aumentou 50% mais ou menos o faturamento do que vendia antes de a gente participar do congresso. Tá, deixa eu entender. Existia o local, mas não decolava, não prosperava como você queria. Sim, tinha uma venda razoável e também era só atendimento delivery, não tinha para atender o pessoal no local, para ir comer no local, era só delivery. Sim. E aí vocês começaram a fazer o congresso. Sim, senhor. Aí decolou. Aí decolou. Passou a ser fiel, passou a obedecer a palavra direitinho, dizimista. Sim, senhor. Aí começou a andar. Sim. Aí se tornou essa daqui. Essa é uma das que a gente tem. Essa é só delivery. Sei. Aí a gente tem essa aí, que essa tem o salão.
O salão tem Nest. Isso. Quantas são? A gente tem 2 pizzarias. Dessas 2 pizzarias, surgiu mais o quê? Aí a gente sempre teve o sonho da casa própria, que até então a gente construiu em cima da casa da minha sogra, né? Sei. Mas sempre teve o sonho de ter uma casa bonita no bairro onde a gente mora, uma casa com piscina ali, uma casa dos sonhos. De filha e filho de Deus, né? Sim. E aí veio essa casa. E aí veio a casa, participando do congresso, Deus deu a direção e a gente conquistou a casa que a gente tanto queria. Avaliado em quanto essa casa? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Olhando para suas condições, quando vocês chegaram na igreja, no congresso, jamais vocês imaginou que um dia Deus colocaria vocês ali? Jamais. Na nossa cabeça era impossível a gente ter até as pizzarias, né, do jeito que a gente tem hoje, e principalmente a casa era impossível. Uhum. O seu esposo agora, chegou a trabalhar de empregado, assim? Sim, eu trabalhei bastante tempo como pizzaiolo também. Você começou como pizzaiolo? Pizzaiolo. Que coisa, né? Teve uma pizzariazinha, fundo de quintal, digamos assim. Aí foi indo, até que a gente conseguiu nossa própria mesmo pizzaria, sem sociedade, com ninguém. Só Deu com Deus. certo, deu certo. Bruna, o que é o altar para vocês? O que é a fé? O que é a obediência? O que é esse lugar aqui para vocês? O altar pra gente é sagrado. Primeiro lugar pra gente é Deus. Então a gente sempre coloca em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Você já sacrificou aqui no altar? Sim, até a casa é o fruto da última fogueira santa. A casa Sim, dos seus sonhos. a casa dos sonhos. Que legal, né? Você vê que Deus nunca mudou. Nós mudamos. Quando você crê no que sai daqui do altar, quando você crê na palavra, não tem como explicar. Uma pessoa que começou trabalhando de pizzaiolo, veja como Deus trabalha. Colocou ele lá para trabalhar, para aprender. E hoje tem as 2 pizzarias dele. Ela tem a casa dos sonhos dela. Isso não é mágica. Isso é o poder de Deus. Quando Deus disse na palavra dele que ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes, você está vendo isso acontecer. Quando ele diz na palavra dele que a fé traz à existência aquilo que não existe, você está vendo isso acontecer na vida da Bruna e do esposo dela. Você consegue imaginar a vida de vocês sem a fé, sem o altar? Não. Pode até conquistar uma coisa ou outra com a força do braço, mas com o altar, Deus ele honra, ele dá aquilo que ele quer, no tempo dele, e supre a nossa necessidade, aquilo que a gente quer do jeito de Deus. Legal. Amém, pessoal? E muito mais vai acontecer, Bruno. Amém. Não perde a sua fé e sempre creia na palavra, tá bom? Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe. Mínimo. Extremamente reduzido, pequeno, menor que todos os demais. Esse é o significado de uma palavra que resume a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Você é uma pessoa que depende de um salário mínimo? Na folha de pagamento, a sua é a menor. Vai no mercado e pega sempre o mínimo das coisas. A empresa, há muito tempo, tem faturado mínimo de contratos, mínimo de vendas, mínimo de lucros. Você se vê sempre como o menor e sem forças para mudar o rumo da sua vida? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Ao contrário de muitos aí fora, essa promessa tem se cumprido na vida de milhares de pessoas que todas as segundas-feiras participam do maior congresso empresarial. Compensa a pessoa fazer a segunda-feira e ter um pacto com Deus? Muito, compensa muito. Não só vir na segunda-feira, mas como obedecer os propósitos. Porque no propósito a gente vence e conquista, porque a prosperidade ela não vai parar ali. Então é de voto em voto. Se você está cansado de viver do mínimo e deseja mudar completamente a sua situação,
Venha nesta segunda-feira e haverá um antes e um depois na sua vida profissional e financeira. No maior congresso empresarial do mundo. Você que me assiste agora, você tem o seu salão de cabeleireiro, sua loja, sua empresa. Você que tem o seu negócio pequeno, é pequeno. Vem porque Deus vai tornar ele grande. Você que tem um sonho, você diz assim, olha, eu tenho um sonho, eu acredito em um sonho que eu tenho. Eu tenho vontade, eu tenho um desejo ardente de empreender. Segunda-feira é para você. Você é de outra denominação, você é um servo de Deus, uma pessoa que teme a Deus. Mas quando você olha para a sua vida financeira, só fracassos. Você quer acabar com essa situação, esse histórico de miséria. Segunda-feira é para você. Acompanhe agora a história do Walter e da Glaucia e eu volto daqui a pouco. Hoje eu converso com o casal Glaucia e Walter. Eles são empresários, mas eles contam que a vida antes do pacto era bem diferente, não tinha muita prosperidade. Bem-vindos e conta um pouquinho pra gente, por favor, como é que vocês chegaram ao pacto? Nós chegamos no pacto com R$20. Ainda minha sogra que emprestou. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós colocamos gasolina e demos 5 de oferta. E depois da primeira reunião tudo mudou. Quais foram essas mudanças que vieram depois do pacto? Olha, na área nós atuamos, nós temos imobiliária, né? Hoje nós também somos construtora, mas na época quando nós iniciamos no pacto, nossas vendas estavam todas amarradas, né? Nós tínhamos prestadoras de serviços, construtoras que não estavam pagando a gente, era um passo para frente, um passo para trás, de endividados, e a nossa vida mudou. Financeiramente, a consultora expandiu, né? Automaticamente a imobiliária com os participantes, pessoal, prestadores de serviços, corretores, aumentou, né? Estamos crescendo a cada dia, atendendo o interior de São Paulo, ABC São Paulo e região, e mudamos nossa vida financeira em todos os sentidos, né? Vivemos o sobrenatural. É que eu costumo dizer, toda segunda-feira, há 4 anos, nós vamos fielmente, com problema sem problema, com chuva sem chuva, nós sempre vamos lá para escutar a palavra, para sair de lá com a mente aberta para um novo dia na terça-feira. Vocês acreditam que se não fosse o pacto, todas essas transformações na vida de vocês teriam acontecido? As transformações na vida da gente não foi somente na área financeira, foi na vida espiritual também, na vida amorosa. Graças a Deus, através do Espírito Santo, nós renovamos a nossa vida todos os dias e temos a certeza do dia de amanhã que nós estamos seguros, né? Pode vir o problema que vier, nós temos a certeza dele estar conosco, a gente vence qualquer batalha. E como é que vocês se sentem diante de tantas transformações? Sim, a vida mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu costumo dizer para o meu esposo, quando a gente sai das reuniões, a gente olha um para o outro, às vezes a gente para e olha para nós dois e fala, então, o que nós estamos vivendo, né? Porque nós vivemos uma situação muito difícil, né? Nossa vida era muito difícil, desde o comecinho, né? Do nosso relacionamento. E Deus mudou. Nós, através do pacto da palavra, a nossa vida é outra, em todas as áreas, né? E nós renascemos, na verdade, né? Nós vivemos hoje o sobrenatural da nossa vida. Tá certo, obrigada por participarem. Acompanhamos agora a história desse casal que teve a vida completamente transformada com o pacto no Congresso para o Sucesso. Que Deus abençoe muito o Walter e a Glaucia. Tudo que estava ao nosso alcance para despertar a sua fé foi colocado aí, meu amigo e minha amiga. Agora só depende de você. Esse ano de 2023 ele vai passar. Todas as segundas-feiras você tem a oportunidade de trazer o seu projeto, seu propósito, seu sonho, vir aqui falar com Deus. Mas isso só depende de você. Avenida Mauro Ramos, 1310. Como sempre, eu vou pedir para mostrar aqui. Eu encerro todos os programas falando do primeiro dia da semana, que é o domingo. Em especial esse propósito aqui das 7 orações. São 7 áreas da sua vida. Traga uma garrafa com água, vem com a sua fé e coloque Deus em primeiro lugar em todos os domingos. Deus abençoe. Como restaurar vidas completamente destruídas? Como superar as feridas da alma diante de tantos problemas? O milagre está mais perto do que você imagina. Basta uma atitude.
Venha viver uma experiência única com Deus na concentração de fé e milagres. Você que está enfermo, enferma, não importa a área do problema, Deus vai tocar no seu corpo agora. As 7 orações com os 7 pastores, que acontece aos domingos, pode transformar qualquer área de sua vida. Vem, Senhor, abençoar essa família e trazer paz a essa casa. O tempo de buscar e encontrar o seu milagre chegou. Concentração de fé e milagres. Domingo às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310. Centro de Florianópolis.